Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso melhor podcast de futebol americano da internet, Tush Push Podcast. Tô eu aqui, o meu nome é Vitor, tô aqui com meu amigo Pedro. Fala, Pedrão. Fala, Vitor. Fala, fã de NFL, tudo bom? É isso aí, seja muito bem-vindo então ao nosso novo episódio de podcast. Hoje vamos abordar um teminha bem legal, que foi esses indivíduos que estão na foto aí. Seu Russell Wilson e o seu Justino Campos, Justino Campos. que e acabaram trocando de camisa e foram para o Pittsburgh Steelers disputar um pouquinho, uma posiçãozinha importante do jogo, né? Mas antes da gente começar a falar um pouquinho disso, cara, vamos primeiro pedir então tua colaboração, deixa aquele seu likezinho importante pro nosso videozinho, compartilha o videozinho pro teu amiguinho que gosta de NFL também, né? E comenta o que tu tá achando dos vídeos que a gente tá postando, comenta o que tu vai achar da opinião que nós deixamos hoje, né? E vamos aí falar um pouquinho sobre essa movimentação interessante que foi a ida principalmente do Russell Wilson para o Pittsburgh, né? Uhum. E do Justin Fields também, que foi meio que renegado para a franquia de Pittsburgh. De Pittsburgh. O que tu achou, Pedrão? Começar pelo Wilson. É, eu penso que é uma aposta ok dos Steelers. Eu não faria essa aposta. Eu penso que os Steelers têm que começar uma reconstrução de verdade. Parece que depois da era Big Bang, os Steelers começaram a só atacar reboco sem estrutura, sabe? Sem querer fazer uma reconstrução de verdade. Querendo só Só fazer cobriu o sol com remendo, fazer peneira. remendo. Então, em vez de trocar o pneu, querem só ficar remendando eternamente. Não acho que é Isso. por aí, né? Uma coisa que a gente já discutiu, que é aquela questão do Mike Tomlin, de ter temporadas com mais vitórias que derrotas. Uhum. Então, não importa se você todo ano é eliminado no wild card, né? Mas Mas o importante é tem você equipe estar que lá. gosta. Exatamente. Mas eu penso que é uma aposta válida, porque assim, o Wilson, ele foi muito mal em Denver, é fato. Mas Denver também não parecia ser um ambiente tão prolífico assim. Eu, Uhum. particularmente, não gostei das atitudes do Sean Payton. Pode ser que você tenha um Russell Wilson melhor. Não estou dizendo o Russell Wilson de Seattle, aquele lá não volta mais. E lá já ficou no Inclusive, passado. parabéns pro Pete Carroll por ter tirado o trambolho de Seattle no tempo certo, né? Mas é um contrato de salário mínimo para a experiência que ele tem, então ele vai ganhar 1.200.000 dólares pelo ano. Então, Uhum. custo-benefício muito bom, você pode ter um quarterback muito bom e pode alavancar um pouquinho os Steelers. Você vai competir numa divisão que tem Baltimore Ravens com Lamar Jackson, Derrick Henry, e de outro lado você tem Cincinnati Bengals com Jamar Chase e Joe Burrow? Eu acho que não, né? É. É complicado, cara. É bem complicado. Então, você pensa assim, Joe Burrow, Lamar Jackson, Russell Wilson, não parece que você vai para um wildcard, mas vamos ver. E a questão do Justin Fields, assim, uma coisa que eu achei interessante é que os Bears, isso segundo o Adam Schefter, né, eles reportaram que parece que os outros times, tinham outros times que ofereceram mais pelo Justin Fields, mas os Bears insistiram em trocar com os Steelers porque lá o Justin Fields tem uma chance de ser titular, por mais que ela seja relativamente baixa. Uhum. E nas outras equipes ele seria um reserva absoluto. Então eu achei bacana em respeito ao Justin Fields, acho que talvez é uma espécie de meia-culpa dos Bears, um pouco de remorso, porque os Bears sabem que talvez ele tenha mais potencial, só que não tinha como desenvolver no Chernobyl Bears, né? Então agora ele vai para Pittsburgh com muita promessa, digamos assim. Eu achei muito legal que quando teve a troca do Justin Fields para lá, o perfil do NFL Brasil começou a spamar um monte de reels, de Uhum. highlight do Justin Fields. E quem não acompanha muito ele, que não assistiu o jogo dos Bears, pensa, nossa, esse cara é tão bom, como que ele foi pra uma sexta rodada? Gente, o Justin Fields, ele é um Kyler Murray fraco, né? Piorado. É um Muito Kyler piorado. Murray piorado. É um Sim. cara que vai ter uma jogada em que ele assim, sai de 3 tackles, vai pro scramble, corre pra 40 jardas e faz touchdown. Uma jogada. Agora, todas as outras 50 jogadas que ele faz no jogo é muito ruim. É Isso. leitura fraca, ele se desespera no pocket, não consegue ler o campo, é um processamento horroroso. Então, não é à toa que ele saiu tão barato assim. Pode ser que a situação mude em Pittsburgh? Pode. Não seria a primeira vez que a gente já viu isso de um quarterback melhorar muito com um técnico bom. Só lembrar Uhum. o Jared Goff. Jared Goff chegou na NFL muito mal, teve um primeiro ano horroroso, estava quebrado mentalmente. Chegou o Sean McVay, que é um baita de um técnico, e o cara foi pro Super Bowl. Sim.
Outros exemplos, o próprio James Winston, no começo da carreira dele, estava muito mal, depois ele começou a melhorar. O Josh Allen, nos primeiros 2 anos, foram ruins, mudou o técnico, daí ele melhorou bastante. Uhum. Então, pode ser que Pittsburgh tenha um futuro, mas eu não arriscaria. Se fosse meu time, eu não trocaria pelo Justin Fields. Cara, eu acho que a gente primeiro tem que contextualizar a situação dos dois, né, cara? Russell Wilson, então, teve aquela troca bizarra entre Seattle e Denver, né? Onde Denver cedeu tudo, Seattle simplesmente falou, não, pega, né? Já que tu tá Uhum. oferecendo, eu não vou negar, né? Ofereceu bastante, então Seattle teve muito ganho devido a essa troca. Denver ofereceu um contrato exorbitante pro Russell Wilson, né? Achando que eles. Quer revisar a troca? Só pra conectar um pouquinho o torcedor de Denver? Ah, não, coitado, cara. Eu fico com dó. Hoje em dia eu tenho dó do torcedor de Denver. Na época eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, pra ceder tudo isso num QB que há alguns tempos já não vinha mostrando a que veio, eu falei, cara, eles devem estar muito desesperados, entendeu? Então eu meio Eu acho que fiquei. foi a pior troca da história. Cara, olha, eu não me lembro de uma Não troca lembro de uma tão pior. horrível assim. Não, não, infelizmente não. Eu não. Cara, não dá. Não, Não infelizmente dá. não tem, Uma cara. troca muito ruim. Porque se for pensar pelo valor que Seattle pegou pelas trocas dele, cara, Seattle pegou peças muito boas com as escolhas que eles pegaram de Denver, cara. Então, assim, beleza. Tu troca um QB, um franchise QB por trocas muito boas, às vezes arriscado. Claro, é aquela coisa, na época você trocar pela incerteza, mas pelo que foi feito com as trocas, cara, então é absurdamente o valor que foi ganho em cima disso, né? Uhum. E aí ele chega no time de Denver como se fosse o Messias, como se fosse o melhor Salva. QB, né? E, cara, eu lembro que depois que ele foi pra Denver, e daí passou aquela primeira temporada, e começou a pipocar um monte de história do Russell Wilson, né? Teve história de uma galera de Seattle ainda falando de como ele era no vestiário. Acho que era Ah, um. mas isso já saiu antes Sim, de isso já, Denver, né? já vinha Ele nunca foi bem antes. quisto lá. Isso, mas isso já. Depois da primeira temporada ruim de Denver começou a pipocar muito, entendeu? Uhum. Até o próprio. Ah, putz, esqueci agora. Enfim, um dos jogadores importantes ali da linha de Seattle na época, ele soltou que, cara, ele era intragável no sentido de, tipo, ser fresco, sabe? Aquele cara É, que parece o estrelinha. Lynch, o Lynch tinha dito que ele nunca conseguiu o número do Wilson. Quando ele tentou Isso. conversar com o Wilson, era meio que um secretário que queria redirecionar uma mensagem. Tipo, com um cara que você treina todo dia, não faz sentido. Aham, isso. E, cara, e várias histórias assim, no sentido de ser uma pessoa, não uma pessoa, mas um jeito difícil de lidar, entendeu? Uhum. Então, tu chega num time que você quer, você exige principalmente um tratamento diferente, você já cria intriga com os jogadores, né? Com certeza. Aí você chega num time com um técnico que, queira ou não, também tem essa característica de, por vezes, querer criar intriga, querer ser a estrela do time, É entendeu? seu paizão, né? Disciplinar na raiva. Isso, então, cara, não era visto que sei lá, não ia Nunca vai. bater. Então era um, era outro. Infelizmente, na segunda temporada mesmo ficou muito, muito evidente que ou sairia Sean Payton ou sairia Russell Wilson. E foi o que aconteceu, né? Então, Denver ficou com aquele salary cap retido exorbitante, Lembrando que que nessa temporada os Steelers jogam contra os Broncos. Então os Broncos vão pagar 38 milhões pro Russell Wilson jogar contra jogar eles. Se o Russell contra Wilson ganhar, vai ser maravilhoso. e ter perigo de perder com o Russell Wilson jogando, enfim. Até ele postou um vídeo essa semana, ontem, uma coisa assim, treinando. O bicho parece estar bem empolgado, né? Mas, enfim, não quer dizer nada, porque quando ele chegou em Denver, eu lembro de ter postado um vídeo treinando assim, porque eu segui ele no Instagram, parei de seguir por raiva. Aí, enfim, mas ele postou esse vídeo e tal. E, cara, pra mim ele vai ser. Já vou até adiantar a pergunta pra ti de qual seria a escolha dos Steelers como QB1 na primeira rodada da temporada. Eu, pra mim, vai ser o Russell Wilson por todo o contexto, pela experiência, enfim, e pela capacidade de carregar o piano, entendeu? Do que o Justin Fields, porque eu acho que Pittsburgh foi certeiro nesse sentido, de você trazer um QB pronto para pelo menos trazer um pouco de esperança para o torcedor e tentar fazer com que esse time que chegou já no playoff
sem um QB, bem dizer, para poder fazer isso. Então, você tendo um QB um pouco mais confiante, você já conseguiria chegar a lugares mais longe. E você traz um outro QB que tem, queira ou não, um teto mais alto por ser mais novo, né? Podendo fazer um bom trabalho com ele. Então, acho que Pittsburgh foi bem acertado nesse sentido. E falando de Justin Fields, cara, é aquela coisa do cara que chega na NFL numa franquia que não tem nada de se aproveitar, porém que ele também não se ajuda. Então, muitas vezes o cara chega na franquia e o cara muda a franquia, muda a cara da franquia. O cara chega e é outros 500, né? Vide CJ Stroud no Texas na última temporada. Um cara que Uhum. chegou num time totalmente despedaçado, porém o time sim É, tem os seus méritos de conseguir trazer peças interessantes e fazer um jogo interessante para ele, mas mesmo assim, se ele fosse, por exemplo, se fosse o Justin Fields a chegar nesse time nesse último ano, tu acha que seria a mesma coisa? Eu já acho que não, eu acho que Justin mas eu Fields. acho que a comparação com o CJ Stroud não dá, porque o cara é muito fora da curva também. Sim, A cada CJ justamente. Stroud tem uns 25 que dão errado. Sim, mas se a gente for pensar, se for lembrar do draft de 2021, onde saiu o Justin Fields, e depois a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa classe de quarterbacks, né? Que é Justin Fields, Mac Jones, o Trevor Lawrence, né? Cara, se for, na época eu lembro que todo mundo falava que dentre os 5 quarterbacks, o único que era unânime de sair na primeira rodada era o Trevor Lawrence. Uhum. E os outros, cara, os outros 4, ninguém sabia qual a posição que eles sairiam. Tanto é que o Zach Wilson saiu na segunda, meio que foi uma surpresa, mas eu lembro que na época o povo falou que os Jets adoraram os highlights dele, uma coisa assim, que eles foram lá fazer entrevista com ele, adoraram ele, por Uhum. isso que draftaram ele, né? Mas ninguém ficaria surpreso se o Justin Fields saísse pra Nova York naquela época. Ou se ele fosse para qualquer outra franquia dos outros quarterbacks. Tipo, por exemplo, no lugar do Trey Lance, ou no próprio lugar do Mac Jones, entendeu? Então eu lembro que era muito parelho esses caras e que eles tinham um hype muito grande na época, entendeu? Então qualquer um que saísse e tecnicamente iria para um time para mudar a franquia. E não Sim, foi o que aconteceu com o Justin Fields. Ele chegou realmente numa franquia que, olha, obviamente não era a melhor, mas se ele fosse aquele QB, cara, ele poderia transformar essa franquia facilmente. Mas não é. E mostrou que não é. E como tu bem já falou que ele tem essa deficiência de processamento bem importante, né? O que ele tem de melhor, que até então era o jogo corrido, não se viu mais, né? Até teve nesses highlights, aparece alguma coisa disso, mas longe de ser aquilo que a gente esperava, né? Então, dentre os dois, na semana 1, bem provavelmente o Russell Wilson vai sair jogando. E vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do Justin Fields. pra quem não tá familiarizado com o termo, processamento é quando você carrega a jogada na sua cabeça, digamos assim. Então, uma jogada nasce, você tem primeiro o wide receiver número um, aí se ele tiver marcado o wide receiver número 2, e se ele tiver marcado o tight end, então tem uma hierarquia de coisas a se fazer. E aí se tudo der errado, ou se o pocket fechar antes, você corre. Isso é processamento. Os Isso. quarterbacks bons, eles seguram a bola o máximo possível, eles passam no último segundo, ou se o wide receiver não está marcado, eles já conseguem virar e controlar o safety com o seu olhar, eles conseguem fazer tudo isso. E o Justin Fields não consegue. Isso é uma questão mental, não é uma Uhum. questão de treino, sabe? Não é que falta É uma força no questão braço dele. física, né? Então, não é uma coisa Uhum. que você resolve só com tática. Porque você pode colocar a melhor tática do mundo, pode colocar o Bill Belichick para ser técnico dele. Se o cara não processa bem, não tem como, entendeu? Uhum. Então, por mais que seja um quarterback com muito potencial, para mim é um risco muito grande. E se eu fosse torcedor dos Steelers, eu estaria frustrado. Porque parece uma equipe que não quer arriscar. Sabe, pegar um Uhum. Russell Wilson que pode talvez dar certo por um preço muito baixo. Pode, só que ainda assim é um cara de 35 anos. Você tem uma janela de Sim. quê? 2, 3 anos para vencer com ele? Você tá com um time formado para isso? Não tá. Para competir com o Joe Burrow e o Lamar Jackson, não tá. E aí, se der errado o Russell Wilson, você vai para esse projeto no futuro. Tudo bem, ele é novo, mas será que os Steelers não podiam trocar para ir para um quarterback na primeira escolha da. Na primeira escolha não, mas na primeira rodada? Será que eles não podiam trocar para ir um pouquinho mais acima e escolher um quarterback? Ou Uhum. trocar por um quarterback já bem estabelecido? Pelo que eu vejo, parece que eles querem continuar nesse limbo, sabe? De ser aquele time 9-8, aquele time que, sabe, ganha de alguns jogos, mas quando chega um time forte, perde, que nem um certo Uhum. time da NFC.
pra ser eliminado no wildcard. E é uma tristeza, porque é uma equipe que merecia mais. Uma equipe que foi pro Super Bowl 6 vezes, venceu 6 vezes e merecia muito mais, né? Só que não deu certo. É. Digamos que os Steelers estão se apequenando, então. É, eles estão se contemplando, se. Eles estão aceitando a mediocridade. Mas é, estão aceitando. É isso aí, pior que é verdade mesmo. Então você, torcedor de Steelers, vocês estão aceitando a mediocridade. Então, infelizmente, não tem muito futuro, digamos assim. Obviamente a gente tá fazendo essa análise hoje, né, cara? Pode ser que nessa temporada, sei lá, o Russell Wilson dê a louca e vire um. Ou o Justin Fields começa a jogar muito bem, porque eu também É. não duvido, porque ele tava nos Bears, né? Nos Bears parece que Sim, qualquer jogador vai jogar mal, mas saindo dos Bears, quem sabe? sim, justamente. Se botar o. Não vou falar o Mahomes, mas se você botar o. Cara, Joe Burrow nos Chicago Bears não daria certo, Sim. né? Mas também é só uma crítica da abordagem dos Steelers, mas não que só a minha esteja certo também. Eu, particularmente, prefiro você pegar um quarterback cru, que não tem vícios, para você ir lapidando ele no seu sistema e Isso. construir direitinho. Não pegar um quarterback de 35 anos que já estava ruim. Mas pode ser que dê certo, já aconteceu. Os Rams venceram o Super Bowl com o Kurt Warner, que Sim. estava sacando produto no supermercado. Os Bucks venceram o Super Bowl com o Tom Brady, que já estava quase com os 40 anos. E Uhum. tinha passado 20 anos do mesmo sistema. Então, são diferentes abordagens. Tem times que gostam disso, tem times que gostam de outros. Várias podem dar certo. Mas Mas convenhamos que é bem arriscado, né? é bem arriscado. Sim. Show de bola. Então acho que era isso. Então acho que nesse assunto é. Vamos ver como é que vai sair o Pittsburgh Steelers nessa temporada 2024, né? Uhum. Eu torço pro Russell Wilson voltar, pelo menos, a apresentar um futebol americano digno, né? Porque, como fã do Seattle Seahawks, eu sempre torci muito por ele. E tomara que ele volte a ser, pelo menos, uma parte do QB confiável que ele já foi, né? Mas vamos ver. Veremos nessa próxima temporada. Então é isso aí. Se tu gostou desse nosso comentário sobre Pittsburgh Steelers, comenta aqui pra nós, né? Então, se você é torcedor de Pittsburgh, ou se você é torcedor dos rivais de Pittsburgh também, acredito que se você for rival, você deve estar dando muita risada com o nosso vídeo. Mas se você for torcedor de Steelers, também comenta aqui o que você achou, o que você achou dessas trocas, né? E é isso aí. Seria isso por hoje. Já deixa então o seu likezão no vídeo, já compartilha com o amigão que você que também gosta de NFL, que é aquele cara que torce para os Steelers também. E é isso aí, Pedrão, valeu? Valeu, abraço, Victor, abraço, fã de NFL. É isso aí, valeu, até o próximo vídeo. Falou!